Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Nicolas e hoje vamos explorar 3 sistemas de produção que revolucionaram a indústria ao longo do século XX: o Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Vamos entender o que são, como cada um funciona, em quais períodos históricos eles surgiram e qual era a situação econômica do mundo naquela época. Vamos começar com o Taylorismo, desenvolvido por Frederick Taylor. No final do século XIX e início do século XX, o Taylorismo, também conhecido como administração científica, busca a eficiência máxima no processo de produção por meio da análise e padronização de tarefas. Taylor introduziu conceitos como a divisão do trabalho em pequenas tarefas especializadas e o uso de estudos de tempo e movimento para otimizar a produção. Ele acreditava que, ao treinar os trabalhadores para realizarem suas tarefas de maneira mais eficiente possível, seria possível aumentar a produtividade e reduzir os custos. E o Taylorismo surgiu durante a Segunda Revolução Industrial, um período de rápidas inovações tecnológicas e expansão industrial. As economias dos países desenvolvidos estavam crescendo rapidamente, com a introdução de novas tecnologias e processos de produção. No entanto, também havia grandes disparidades econômicas e sociais, com condições de trabalho muitas vezes precárias. Essas práticas foram implementadas em fábricas e ajudaram a aumentar significativamente a produção industrial. Porém, o Taylorismo também foi criticado por transformar o trabalho em uma atividade repetitiva e monótona, desconsiderando o bem-estar dos trabalhadores. Com as bases do Taylorismo estabelecidas, Henry Ford viu a oportunidade de levar a eficiência da produção a um novo nível. O próximo passo da nossa linha do tempo é o Fordismo, que surgiu no início do século XX. Desenvolvido por Henry Ford, o Fordismo é baseado na produção em massa e na linha de montagem, onde cada trabalhador realiza uma tarefa específica e repetitiva. Henry Ford aplicou os princípios do Taylorismo em suas fábricas, mas foi além, ao introduzir a linha de montagem móvel, que permitiu aumentar drasticamente a produção de automóveis. O modelo mais famoso produzido sobre este sistema foi o Ford Model T, que se tornou acessível para a classe média americana. E esse sistema emergiu em uma época de grande crescimento econômico nos Estados Unidos, conhecida como os loucos dos 20 anos. A economia americana estava em alta, com um aumento significativo no consumo de bens duráveis e uma crescente classe média. No entanto, essa prosperidade terminou abruptamente com a Grande Depressão de 29, que teve impactos devastadores na economia global. O Fordismo também trouxe várias inovações, com a padronização de peças e a produção em grande escala, o que reduziu os custos e aumentou a eficiência. No entanto, como o Taylorismo, o Fordismo foi criticado por transformar os trabalhadores em partes da máquina, realizando tarefas repetitivas e pouco qualificadas. Com o tempo, a rigidez do Fordismo começou a mostrar suas limitações, especialmente em um mundo em rápida mudança. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia global e as necessidades de produção começaram a evoluir, levando ao surgimento do Toyotismo no Japão. E finalmente chegamos ao Toyotismo, que se desenvolveu no Japão no pós-guerra, especialmente na década de 1950. Esse sistema de produção foi introduzido pela Toyota e representou uma ruptura com os modelos anteriores de produção em massa. O Toyotismo, também conhecido como produção enxuta, enfatiza a flexibilidade, a eficiência e a qualidade. Em vez de produzir grandes quantidades de produtos idênticos, o Toyotismo se concentra na produção de pequenas quantidades de diversos produtos, ajustando rapidamente a produção conforme a demanda do mercado. E ele surgiu em um Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial, mas que, com o apoio dos Estados Unidos, se reconstruiu rapidamente e se tornou uma das maiores economias do mundo. A economia global estava se transformando, com um foco crescente em eficiência e inovação. A crise do petróleo na década de 70 também incentivou a busca por métodos de produção mais econômicos e flexíveis. Entre as práticas do Toyotismo estão o Just-in-Time, que minimiza a produzir apenas o necessário, e o Kaizen, que incentiva a melhoria contínua e a participação dos trabalhadores no processo de produção. O Toyotismo valoriza o trabalho em equipe e a multifuncionalidade dos trabalhadores, aumentando a motivação e o engajamento. E essa aqui é uma linha do tempo para vocês entenderem de maneira mais prática como funcionam esses sistemas de produção.